Olá, seja bem-vindo a este canal. Hoje nos propomos a fazer uma breve reflexão sobre evangelismo e missões, e estávamos aqui então dando uma lida em alguns textos que falam sobre esse tema, e vamos passar a fazer nesses breves minutos uma reflexão sobre esse assunto tão importante que é o principal propósito, creio eu, missionário da igreja: evangelismo e missões. Deve ser a bandeira de cada igreja, porque vivemos tempos difíceis, tempos que urgem que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. E a igreja que não tem evangelismo, que não tem missões, que não tem discipulado, ela corre um sério risco. Então vamos refletir brevemente sobre esses dois assuntos e vamos ver o que está escrito ali em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ali está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui já de antemão nós dizemos que aqui está uma ordem de Jesus Cristo, né? Ide, aqui já está uma missão, o ide. E vemos já de início, podemos dividir esse pequeno texto em três partes. Nós vemos aqui o campo de atividade, que é todo o mundo. Nós vemos aqui a tarefa a ser executada, a tarefa a ser cumprida, que é pregar o Evangelho. Nós vemos aqui também o alvo específico, quem nós devemos atingir: toda a criatura. Pois bem, então é necessário que nós percebamos que esse texto nos mostra que nós devemos levar a todos o conhecimento de uma realidade que nos afasta, que afasta o homem de Deus, que é o pecado. Por isso que é necessário que o pecador seja então informado do seu pecado, né? Ali nós vemos em Romanos, capítulo 3, versículo 23, aí diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário que o pecador seja informado da sua pecaminosidade, né? É necessário também que ele seja informado de sua natureza, da natureza do pecado, que não há um justo, um só sequer, embora muitas vezes, quando a gente vai falar do amor de Jesus Cristo, quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, elas procuram se justificar, né? Porque eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém. Todos se justificam, principalmente quando a gente procura levar a palavra de Deus, né? As pessoas, elas têm sempre a sua defesa prévia, por assim dizer, a sua autojustificação, né? Mas a Bíblia diz que, por si só, ninguém se auto-justifica.
só há um que pode nos justificar, que é Deus, né? Através de Jesus Cristo, né? Então o pecador precisa ser informado da sua natureza pecaminosa, né? Não há um justo, um só sequer. Assim como ele também deve ser notificado das consequências do pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda que se falar também, é bom que se lembre que a evangelização mundial exige que vejamos todas as pessoas como Deus as vê, como pecadores, né? Mas graças a Deus que mesmo com o pecado que nos afasta de Deus e que nos muitas vezes tira a nossa paz, tira muitas vezes a esperança das pessoas, tira a alegria de viver, nós devemos saber que Deus é tão bom que providenciou algo melhor para nós, né? Deus nos providenciou um Salvador, né? Ali em João, capítulo 3, versículo 16, ali está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E indo para aquele outro texto ali também, nós podemos ver ali em Mateus 28, versículos 19 e 20, ali está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, aqui nós vemos também uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui certamente começa uma coisa chamada de discipulado, né? Discipulado, que envolve aquele que ensina, que é o discipulador, e envolve também aquele que aprende, que é o discípulo, né? E acerca disso eu gostaria de fazer também algumas breves reflexões, né? Falar alguma coisa sobre o perfil daquele que ensina, né? Daquele que às vezes tem na sua frente uma classe de discípulos, né? De pessoas, de alunos, né? Pessoas que vão ser ensinadas, né? E de antemão a gente pode dizer que para ser ensinador, e se alguém ensina, porque deve ter alguma coisa que levou essa pessoa a ser um ensinador, né? E aquele que ensina, ele deve ter uma vocação autêntica para ser um ensinador, um discipulador. Essa pessoa que ensina, deve ter sentido um chamado, né? Um chamado para que ela venha se tornar alguém que vá ensinar alguém, né? E a gente sabe que alguém ensina quando alguém aprende, mas para que alguém aprenda, né, ele deve ter na sua frente alguém que saiba ensinar, alguém que tenha um chamado, né? E a gente sabe que não se ensina simplesmente por ensinar, né? Quem ensina sabe que deve gostar de estar fazendo, deve ter sentido um chamado, né? O ensinador deve ter um profundo amor por aquele que está à sua frente, né? Pelo seu discípulo, né? Tem que ter um profundo amor em ensinar, tem que ter paciência,
né? Para ensinar alguém. Enfim, aquele que ensina deve, em primeiro lugar, saber que o amor é o que move tudo, né? O amor é que chama as pessoas para desempenhar alguma atividade. E isso é importante. É importante também que o discipulador, ou a pessoa que ensina, o ensinador, ele deve estudar bastante. Deve estar, quando se começa essa caminhada, quando ele se propõe a ser um ensinador, um discipulador, ele deve saber que ele deve se dedicar ao estudo, né? Porque vai haver situações em que o ensinador, o discipulador, ele vai se confrontar com situações em que ele terá que ter sabedoria, terá que ter conhecimento. Certa vez, eu lembro que chegou uma pessoa e pediu para que eu orasse por ela. Era um senhor jovem e ele estava pedindo oração pela sua esposa, né? E aí ele foi falando, porque a minha esposa, ela me deixou e eu preciso orar para que ela volte para mim. Só que conversando com essa pessoa, a gente foi conversando e ele me revelou que essa esposa que ele estava pedindo oração, que era a esposa dele, na verdade, não era a esposa dele, não era a legítima esposa dele. A esposa dele já tinha se apartado dela, já tinha se separado dela. E essa esposa que tinha deixado ele, essa atual, era uma esposa que já era casada com outra pessoa e tinha procurado ele porque esse esposo dela, os dois tinham discutido, tinham tido uma desavença e simplesmente se separaram, se deixaram por uns tempos. E aí eu fiquei refletindo, ora, como é que eu vou orar por uma pessoa que está numa situação irregular perante Deus, né? Está vivendo uma situação de adultério. Aí eu rapidamente me passou pela cabeça, Salmo 119, 11, ali está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se eu não tivesse estudado a Bíblia, se eu não tivesse conhecimento, eu teria, quem sabe, orado por essa pessoa. Mas certamente Deus não atenderia, porque a gente sabe que Deus nunca vai contra a sua palavra. Eu posso orar por aquilo que está dentro da palavra de Deus, não por aquilo que está fora. Principalmente se no caso, não foi uma situação de adultério, né? Por isso que eu digo que vai surgir situações em que você será confrontado, né? Você será, naquele momento, quem sabe, se deparará com a proposta do inimigo, né? E o inimigo, ele é mentiroso. A gente sabe que ele é mentiroso, ele mente desde o princípio e a tarefa dele é essa, de mentir, né? Por isso que aquele que ensina tem que estudar para ter conhecimento, para que muitas vezes não venha a cair em armadilhas, né? É importante também que aquele que ensina deve ter uma experiência com Deus, né? Já deve ter passado por uma experiência com Jesus Cristo, né? É necessário que ele creia, em primeiro lugar, que a salvação aconteceu para ele. Porque se ele mesmo não crê na salvação, se ele mesmo não crê que ele foi salvo, como é que ele vai, se ele já não teve essa experiência da salvação, como é que ele vai ensinar alguém, né? Se ele, uma coisa que nem ele tem certeza. Então isso também é muito importante, né? É importante. E uma coisa importante também, falando em importância, é que aquele que discipula, aquele que ensina, ele deve estar motivado, né? Deve estar motivado
para que ele venha se tornar uma pessoa motivadora, né? Como é que eu vou ensinar alguém sem estar motivado, sem estar animado, né? Sem estar com aquela alegria de ensinar, né? Aquele que está sendo ensinado, certamente ele precisa de uma motivação, né? Ele precisa estar motivado, e quem vai dar esse motivo é aquele que ensina, né? E a maior motivação que alguém que é ensinado pode ter é ver na sua frente alguém que tem uma vida transformada, né? Alguém que tem uma vida transformada e que principalmente alguém que vive o Evangelho, porque o maior ensino que a gente pode dar, né, é o ensino com a nossa própria vida. Esse é o melhor ensino, né? O maior ensino que alguém pode ter, né, é quando tem na sua frente pessoas que estão preparadas para ensinar, né? E pessoas que a gente vê que ensinam com a própria vida, com seus próprios atos, né, com seus próprios gestos, com a maneira de viver, com a maneira de se expressar, com a maneira até de falar, né? Isso é fundamental, é importante também para que aquele que está aprendendo se sinta motivado, né? É bom também que aquele que ensina desperte o seu aluno para o crescimento espiritual, né? Isso também é importante, é uma coisa que a gente deve incentivar para que o aluno cresça não só em conhecimento bíblico, mas também espiritualmente, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Incentivar o aluno ao conhecimento bíblico, né? A ler a Bíblia, a estudar, mas também, e quem sabe, principalmente, crescer espiritualmente, né? Certamente ele vai crescer espiritualmente se ele ler a palavra de Deus, né? Se ele ler a Bíblia, porque a Bíblia, por si só, ela já é um alimento. Como é que alguém vai se alimentar se não lê a Bíblia, né? E isso deve ser, ler a Bíblia deve ser um exercício diário, né? Já vi pessoas até que com funções importantes, né, dentro de uma congregação, dizerem que olha, meu irmão, faz quase 2 meses que eu não leio a Bíblia, né? Então isso, quando acontece, a gente se entristece, porque o Evangelho, nós nos alimentamos da palavra de Deus, da oração, enfim, e precisamos disso, né? Precisamos disso para que cresçamos espiritualmente e também despertemos aquele a quem nós temos na nossa frente para que cresça também espiritualmente, né? Ainda há que se falar também que aquele que ensina, ele não deve ser dominador. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versinhos 2 e 3, aqui está escrito, assim está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Aquele que você tem à frente, não esqueça, ela é a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, ensinar sem ser autoritário e dominador é importante, né? Guarde isso, né? Guarde bem isso. Você não pode ser autoritário quando você tem alguém à sua frente, né? Você tem que considerar também que quando você está ensinando, você tem na sua frente, né? Você não tem um terreno, você não tem uma casa, você não tem um apartamento, né? Você tem um bem eterno. Almas são valores eternos, né? As coisas materiais, as coisas desse mundo, elas são passageiras.
Isso e tem tempo de duração pré-determinado, né? Mas almas são valores eternos, né? O ensinador tem que saber que quando ele está ensinando, ele tem na sua frente, ele tem um aluno, ele tem um valor incalculável, tem algo de valor imensurável que é uma alma, né? E a alma é um valor eterno. Eu sempre digo, sempre disse, né? Com quem eu às vezes procuro passar alguma coisa, né? Nesse sentido, é de que nós todos nós quando nascemos, nós nascemos para sermos eternos, né? Nascemos para sermos eternos. Ou nós e viveremos eternamente, né? Mas como é que nós viveremos? Como é que nós seremos eternos, né? Nós viveremos eternamente de uma forma ou de outra, né? Nós viveremos eternamente com Deus ou viveremos eternamente separados de Deus após a morte, né? Mas quando nós nascemos, nós já trazemos esta certeza. Toda pessoa, uma vez que nasce, ela nasce para ser eterna, ou para ser eterna junto de Deus, ou para ser eterna separada de Deus, né? E essa condição nós escolhemos não quando morremos, mas quando estamos vivos, hoje, quando ainda temos fôlego de vida, né? Então é importante que você passe também aquele valor que você tem na sua frente, né? ao seu discípulo, ao seu aluno, essa realidade, né? Todos nós somos eternos, né? E por isso devemos tratar aquele que está do nosso lado, aquele que está na nossa frente, né? Aquele com quem nós nos relacionamos, devemos tratar com o maior amor possível, né? Porque assim deve ser, né? É bom que os valores, né? Os valores do amor sejam passados para aqueles que nós relacionamos, né? Como a base de tudo. O amor é a base de tudo, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? Eu acho que até essa é a afirmação mais sublime da Bíblia. Deus é amor. Então Ele é tanto amoroso que nos deu Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, né? E morreu por amor, né? E é esse amor que Ele morreu e que deixou como exemplo para que nós passássemos para aqueles que nos rodeiam, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Seja a nossa família, seja esposa, os filhos, o colega de trabalho, né? Na igreja, onde nós vivemos, nós devemos difundir, viver esse amor que foi nos dado, por exemplo, foi nos deixado como exemplo, né? Mas ainda continuando o nosso assunto, né, sobre ensinar, você deve ensinar ao aluno também, né, para terminar, estamos já com um tempinho, né, nos propomos a ser breve, né, uma breve reflexão, né. É bom que se ensine, né, ao aluno também que a igreja é um organismo vivo, que sendo um organismo vivo, ela se alimenta pela palavra de Deus, né, e através da oração, né, ela cresce, a igreja cresce e deve crescer através da evangelização e do ensino, né? E ainda a igreja multiplica-se quando cada novo cristão alcança uma nova alma para Jesus Cristo. Bem, eu agradeço a sua atenção. Estas foram as nossas reflexões, essas breves reflexões de hoje. Espero que você tenha gostado, que seja principalmente que seja útil, né? Que seja proveitoso. E é isso aí, então. Então até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.